Marco Civil da Internet, em especial, que é considerado pela doutrina como a Constituição da Internet no Brasil. Eu levei em consideração os novos paradigmas e os novos desenvolvimentos tecnológicos que ocorrem no Brasil e no mundo com relação à internet e a questão de direitos humanos e outras legislações, como na Europa, por exemplo, a GDPR, General Data Regulation Protection, que é a regulação de proteção de dados na Europa, e utilizei como referencial teórico para o método científico a revisão bibliográfica e usando como referencial doutrinas, jurisprudências e as legislações e os costumes da internet. Então, dessa forma, eu fui estudar o que é a internet, né? A gente sabe, a internet começou no Brasil na década de 80, a princípio para uso acadêmico. Aí na década de 90, a partir da segunda metade da década de 90 do século 20, a gente começou a ter internet em casa, os computadores começaram a ficar mais baratos, as pessoas começaram a usar a internet, né? O governo começou a liberar a declaração de imposto de renda, a gente começou a poder pagar conta, então começou-se a usar a internet para outras finalidades, para uso doméstico, né? Aí rapidamente a internet começou a fazer parte da vida das pessoas, né? Agilizou bastante, a gente economizou, pôde trabalhar, estudar e fazer várias atividades, né? E cada vez mais tem novas tecnologias surgindo na internet. Então, nesse contexto, a gente começou a internet, a gente começou a adquirir um termo que se usa hoje, que é a cyberculture, né? Que inclusive surgiu uma tecnodependência, né? Que essa internet a gente começou a usar, daqui a pouco a gente já não pode ficar mais sem a internet, né? Os dispositivos, computador, a gente tem celular, até porque a gente trabalha, estuda, faz tanta coisa que você não pode mais ficar sem a internet. Então ela tem uns pontos interessantes, né? Que ela agiliza muito a vida da gente, e por outro lado pode nos trazer alguns problemas também, né? Nesse ponto a gente passou a analisar algumas sentenças, por exemplo, eu citei aqui no trabalho um recurso especial, que inclusive eu analisei as sentenças judiciais antes e depois da publicação do Marco Civil, para ver como que essa legislação, se o Marco Civil realmente trouxe efetividade para o ordenamento jurídico, se trouxe fundamentação, segurança jurídica. Então, por exemplo, eu apresentei aqui dois recursos especiais, um antes, que é um de São Paulo, que falava sobre a privacidade, né? Uma pessoa não queria que as fotos dela aparecessem na internet e se discutia se você precisa de uma ordem judicial ou não, em que medida, e aí se falou sobre intimidade, privacidade, que eu falo logo em seguida. E eu apresentei um outro recurso especial, que já foi após a publicação do Marco Civil, que falava sobre direito ao esquecimento, que é bastante interessante. Uma pessoa que participou de um concurso para magistratura, houve um problema, ela não queria que fosse dada uma informação e acionou o Google para que não relacionasse isso. Só que houve a sentença dizendo que o provedor de busca não tem a ver com esse conteúdo, né? Ele só faz o link. Então, assim, eu comecei a perceber como é que fundamentava as sentenças antes e após o Marco Civil. Então, nesse ponto, eu percebi assim que havia algumas questões controversas, né? Com essa questão, por exemplo, em que medida eu preciso de uma sentença judicial para pedir para um provedor de conteúdo excluir algum determinado conteúdo que está me incomodando, por exemplo. Isso aí pode ferir o direito de liberdade de expressão ou não? Aí, nesse ponto, eu percebi em 2014, né? Foi editado essa lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet, que colocou o Brasil, inclusive, no rol dos países que tem uma legislação a respeito. E a gente pensa que isso é uma discussão recente, mas não é. Por exemplo, a gente vê em 2011, a gente tem uma PEC, a 006, que inclusive está tramitando ainda, que pretende incluir a internet no artigo 6º da Constituição como um direito social. A gente tem também uma PEC, a 185 de 2015, que pretende criar o inciso 79, se não me engano, no artigo 5º da Constituição, considerando a internet um direito fundamental. A gente vê que isso é um assunto que está bastante debatido entre os legisladores e que não é tão recente quanto a gente pensa, né? Inclusive, em 2011, eu cito isso no trabalho, a ONU considerou a internet um direito fundamental. Inclusive,
a respeito de países que não respeitam a liberdade de expressão e tudo. É importante comentar também que o Marco Civil, ele é uma lei, no artigo 1º, ele fala que ele traz direitos, deveres, direitos, deveres, me esqueci aqui, isso está especificado no artigo 1º. No artigo 2º, a gente tem os fundamentos da internet, que inclusive tem a liberdade de expressão como um deles, que não é uma lista de números clausos, né, é um rol exemplificativo. No artigo 3º, a gente tem os princípios, que entre vários a gente pode citar a liberdade de expressão, a neutralidade e a privacidade. Então, no artigo 4º, a gente fala sobre os objetivos da internet, eu não vou entrar em detalhes porque o tempo é curto, e só para falar o artigo 5º, que define, né, que conceitua, esse artigo é bastante interessante, que diz para a gente o que é internet, o que é um provedor de conteúdo, o que é uma informação, o que é dados, o que é um endereço IP. Então essa legislação ela realmente trouxe bastante segurança e trouxe fundamentação jurídica. A gente pode ver por várias jurisprudências que eu citei no trabalho como é que se fundamentava antes e depois a publicação do Marco Civil. Então, continuando, a gente tem algumas questões controversas, por exemplo, até o nosso professor aqui desce, né, que é da área do tributário, com relação justamente à tributação. Né? A gente tem o stream, que é um entretenimento que tem hoje na internet, que tem dois tipos de stream, né? O interativo e o não interativo. O não interativo é tipo como se você estivesse vendo uma TV. E o interativo é aquele que é sob demanda, que você paga para assistir um determinado conteúdo. Então existe uma controvérsia sobre que tipo de imposto que se cobra. Imposto sobre serviços de qualquer natureza ou sobre ICMS. E também a respeito dos direitos autorais. Como é que se vai cobrar, como é que se não vai. Tem o próprio Tratado de Marrakech para pessoas com deficiência que têm acesso a obras literárias sem que seja... Assim, tem acesso a essas obras sem que seja reconhecido violação de direitos autorais, né? Acesso gratuito para pessoas com deficiência, por exemplo. Então, isso é uma discussão que está bastante em voga no momento. E com relação às fake news também é importante citar, que inclusive agora, recentemente, com as eleições, que tem um monitoramento, e esse é um assunto que importa bastante no momento, o que é fake news, em que medida que isso prejudica ou ajuda, e é usado no meio social, político, econômico, tudo mais. Nesse ponto, a gente pesquisou também a questão da intimidade, da privacidade e da proteção de dados, que é um assunto que o Marco Civil vem tratando, né, sucintamente. Inclusive veio uma legislação logo em seguida, que inclusive foi editada agora dia 18 de setembro, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu falo sucintamente no nosso trabalho, que não é o objeto da nossa pesquisa, mas como tem a ver a legislação que veio após a edição do Marco Civil. Então, já partindo para a conclusão, com esse trabalho eu pesquisei sobre esses temas e concluí que o direito digital, diferentemente dos outros ramos do direito, né, a gente sabe que o direito ele é um sistema único, né, que a gente divide os ramos para facilitar o estudo. Só que o direito digital, no meu entendimento com esse estudo, eu percebi que ele não é um novo ramo do direito, e sim o próprio direito atualizado, vamos dizer, o direito 4.0. Né, os novos paradigmas, esses novos conceitos, as novas legislações me levaram a perceber, a entender que o direito digital ele é um avanço que não tem retorno, né, não tem mais como a gente não usar a internet, não usar o direito digital. Ele permeia vários outros ramos do direito, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito penal, o direito civil, o direito tributário, administrativo, o civil com obrigações, com contratos. Então ele é um diploma multidisciplinar que, apesar de ser incipiente, ainda a gente vê pelas decisões doutrinárias que está ainda no início, né, bastante incipiente, mas já demonstra que é um marco muito importante, que tem um futuro bastante promissor. Esses estudos, novas legislações que estão saindo, essas PECs, por exemplo, que estão tramitando. Então a gente tem um futuro bastante interessante, e é legal perceber que os legisladores estão atentos a isso, né? E percebi também que isso não é um assunto tão novo quanto a gente pensa. Isso já é um estudo que já vem sendo feito, como essa questão da ONU, essas PECs que estão tramitando. Então, dessa forma, eu gostaria de agradecer a todos que estão me ouvindo, em especial a banca, e agradecer a oportunidade e dizer um muito obrigado. Show de Parabéns, Kemel, boa apresentação, domínio aí do tema.
A gente não esperava diferente. A professora Ana falou que se acompanhou o tempo todo, participou das reuniões, então... Fizemos várias simulações também, né? Então, fizemos várias simulações. Então, reflexo do seu trabalho contínuo que a gente fez esse semestre. Verdade. Gostaria de perguntar à banca se tem alguma pergunta sobre o tema, apresentação. Eu tenho 35 perguntas aqui. Tá bom, ué. Só isso tudo. É interessante a sua consideração de que, na verdade, o direito de informática não é um direito novo, mas é uma nova forma de aplicar o direito, né? Exatamente. Quando eu comecei a pesquisa, eu não estava pensando isso. Eu estava pensando o contrário, mas com o desenvolvimento do trabalho, eu fui vendo, peraí, isso aqui não é um novo ramo do direito, né? Esse é o próprio direito. Por exemplo, eu estou apresentando um TCC via internet, né? Não é diferente de apresentar um TCC pessoalmente, é só um meio que é diferente, contratos, né, a parte penal. Então, o direito digital, na verdade, ele está impermeando todos os ramos do direito, né? São novas formas de relações, né? Exatamente. Relações sociais e relações jurídicas. E o que é interessante que até então o direito ele esperava os acontecimentos sociais para então correr atrás do prejuízo, se é que a gente pode dizer assim. E com a própria edição do Marco Civil, que foi uma legislação que foi bastante discutida, as pessoas colocaram suas propostas na internet, foi uma legislação bastante interessante, inclusive estava atenta às situações que aconteciam no momento, como foi o caso, ela acabou acelerando um pouco a edição do Marco Civil com aquela questão da invasão de privacidade e espionagem na época do governo do Obama, com relação a Dilma. Então isso acelerou um pouco essa questão do Marco Civil, uma legislação bastante moderna, que está em sintonia com toda a legislação mundial, porque tipo a gente tem, por exemplo, a LUG, né, Lei Uniforme de Genebra, que é uma legislação do ramo empresarial, que como você faz negócio com o mundo todo, não adianta você ter uma legislação só para o seu país, né? Tem que ser uma legislação que fale todos os idiomas. E o Marco Civil, ele é assim. As legislações estão vindo em seguida, a LGPD, por exemplo, também já é assim, que está baseada na GDPR. Então, assim, é um assunto que bastante me inspira, né? Eu gosto muito desse tema e, como eu disse, quem gosta de direito digital está em todos os ramos do direito. Eu sou bastante interessado nesse assunto. Eu estou satisfeita. Só uma perguntinha, só até curiosidade. Uhum. É mais a título de curiosidade. Pois não. Eu tive uma situação que me falaram algo sobre mim na internet. Eu consegui uma decisão positiva, né, no sentido de mandar retirar, mas ninguém conseguia cumprir aquela ordem porque eles botaram isso num domínio público, eu não sei o nome, né, esses nomes, essas tecnologias, na Tailândia. Né, tipo um endereço de IP. Isso. Não, porque o domínio, assim, tem um provedor de hospedagem, o site pode estar hospedado, pode ser até um domínio brasileiro, mas isso pode estar hospedado fora do país. Essa é a dificuldade que eu estava falando da legislação, ela ser internacional. E a gente tem alguma coisa no sentido hoje já? É que você já tem um pouquinho já de tempo, tem uns 2 anos depende, por exemplo. Tem alguma coisa nova? Tem assim, por exemplo, com relação a direitos da personalidade, tem isso, inclusive está sendo discutido, eu sinto aqui, não deu tempo de eu comentar, tem um incidente de resolução de demanda repetitiva, que é o tema 987, está sendo discutido isso agora no STF, a respeito, sim, por exemplo, que inclusive é o artigo 19 do Marco Civil, que inclusive está sendo questionado a constitucionalidade, dizendo assim, é necessário haver uma notificação judicial para a pessoa remover um conteúdo? Em que medida o provedor deve remover esse conteúdo logo que for notificado ou não? Porque isso é uma questão assim... Mas, assim, as pessoas utilizam, isso é a coisa mais fácil que tem, arranjar um CPF, conseguir um chip e bota e você não consegue, sabe que aquilo é falso, mas não consegue tirar. O problema é que você não consegue tirar. Hoje tem mais... A gente tem alguma legislação que permita isso? Bom, se o conteúdo estiver hospedado fora do Brasil, é complicado, porque a nossa jurisdição é nacional. Então, por exemplo, se está fora do Brasil, como é que eu vou mandar... Aconteceu agora uma questão recente, né, de bloqueio de contas de Twitter, e quando aconteceu aquela ocasião que bloquearam o WhatsApp nacionalmente. Não, aqui o WhatsApp, como ele não pode me fornecer informação, então para o serviço todo. Isso não é razoável também, né, parar o serviço no mundo inteiro por causa de uma questão... Então, assim, a princípio, o que eu posso dizer? Se o provedor estiver fora do Brasil, é complicado você fazer cumprir isso. Tem que ser uma carta rogatória, alguma coisa que vá... Mas se o Brasil não tiver relação comercial, fica difícil realmente você cumprir. Então tá bom. Kelman, só me dizem o nome do IRDR que você falou? É o tema 987.
Isso está no meu trabalho, é um IRDR que Mas tá... você disse que o IRDR está no STF. É o tema 987, eu acho que é o STF. Deve ser repercussão geral para fins de Isso, de desculpa. extraordinário, talvez, Verdade, pode ser. Verdade. Não, nenhum problema. Me confundi, verdade. Nenhum problema. É o tema 987, que está discutindo isso, que é o artigo 19 do... Tava indo tão bem. Pois é, putz, agora no já final, rapaz, eu e minha boca que fui falar demais. Aí você rapaz, foi pra tava minha tudo área, indo né? tão bem, rapaz. Você foi para processo civil. E IRDR, teoricamente, não cabe nos tribunais superiores. Não, verdade. Né? É que é um IRDR para tribunais inferiores. Isso. Aí eu assustei. Falei, mas eu acho que ainda dá para passar Tranquilo. Fica com Deus. Excelente apresentação. Que foi iniciado, ele pode ter tido, né, o seu sobrestamento, porque dessa decisão que estava sendo discutida em RDR, chegou um extraordinário lá, aí o STF assume a competência de decidir o tema, que depois se aplica, inclusive, aos processos suspensos no IRDR, nos estados ou nas regiões federais. Mas tudo bem, tranquilo. Só para eu depois dar uma olhada nesse tema lá, que é um tema realmente atual. Isso é bastante interessante. Você vê, o Marco Civil, que é bastante recente, já está sendo discutido, né? Isso a gente vê que é legal, que esse assunto está bem aquecido e está sendo bem debatido no legislativo, no executivo e no judiciário, né? Tá ok. Então... Tá ok. Gente, Obrigada. Poxa, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação também. Tá ótimo. Né?